No silêncio profundo da noite, quando as trevas estão a cair, a minha alma ansiosa procura tua voz, meu Senhor, ouvir. Quero ouvir-te falar do grande amor que sentisse por este mundo tão perdido, deixando no céu a sua glória para habitares entre um povo corrompido. Qual Maria assentada aos pés do Mestre, a minha alma também deseja estar ajoelhado aos teus pés, meu Jesus Cristo. Em silêncio quero sempre te escutar. Quero ouvir-te falar das vigílias passadas de joelhos no jardim, entre lágrimas, súplicas e lutas, intercedendo junto ao Pai por mim. Ouvir sua doce voz a me falar do amargo cálice da coroa de espinhos, da enorme pesada cruz sobre os ombros, quando fizeram levar pelo caminho. Qual Maria assentada aos pés do Mestre, a minha alma também deseja estar ajoelhado aos teus pés, meu Jesus Cristo. Em silêncio quero sempre te escutar. Glória a Jesus. Cumprimento na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Está feliz, dão glória. Vamos cumprimentar os ouvintes que nos ouvem na rádio Filho de Deus e no canal do YouTube, dizendo a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Quero agradecer aos irmãos e às irmãs que estão retransmitindo no interior da nossa igreja pentecostal de Deus o culto de doutrina. Que Deus abençoe a todos vocês que estão retransmitindo, também os irmãos de outros ministérios da rádio online, que eu não vou falar o nome, que não convém, né? E das rádios convencionais. Amém? Quem entendeu diz amém? Amém. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Vamos, pega aí a tua Bíblia, no livro de São Mateus 7, versículo 15. Amém, igreja? Vamos lá. Livro de São Mateus 7, versos 15, diz aqui: cuidado-vos, porém, com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva
a tua doutrina. Amém. Assente na glória a Deus. Pode bater palmas. Irmãos, vamos falar agora sobre o falso profeta, mas antes, quem está gostando do quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas e Desmascarando a Falsa Doutrina? Quem está gostando, levanta a mão e dá glória. Eu estava um dia lá em casa pensando, meu Deus, como é que faz? Tão corrido, as lives ao vivo, de pergunta e resposta, cada dia mais raro, porque é muito corrido. O que eu faço? Aí veio na minha mente, faz um quadro aí, Desmascarando a Falsa Doutrina. Aí no meio disso eu criei essa aí. Aí fica assim, tirando o carrapicho das ovelhas ou o puxão de orelha do pastor Eduardo Santos. Aí a Madalena falou, não, tirando o carrapicho das ovelhas. Amém. Vamos tirar o carrapicho das ovelhas. O puxão de orelha ficava bom também, né? Ou então descendo o cajado. Aí ficou sendo o carrapicho, né? Deus tá opera. O que o irmão Lucas falou? Eu só vi a voz do irmão Lucas aí, não vi irmão. Olha lá ele lá. Aí, tá vendo? Melhor obedecer que sacrificar. Mas tá bom, né? Tá aí o quadro. Depois a gente vai convidar uns irmãos para fazer participação em alguma coisa. Ou você pode mandar seu tema. Pastor, eu queria saber disso aqui. A gente pode colocar lá em qualquer dos quadros, né? Vamos falar agora sobre os falsos profetas. Olha, irmãos. A diferença de um profeta de Deus para um falso profeta está aqui, vamos ver no versículo 13. Entreis pela porta estreita, porque espaçoso o caminho, espaçoso é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, o falso profeta, ele não prega um evangelho genuíno, ele prega facilidade, ele prega você dar sua belina e vai sair com carro zero, né, senhor? Tem jeito que eles fazem. Da sua casa, Deus vai te dar uma melhor. Ele faz uma barganha, né? E ele prega que não precisa, irmã, tirar o batom da boca, não precisa tirar as pinturas, pode casar. Quantas vezes você achar que a velha está velha, você troca por uma nova. E aí vai. O falso profeta, irmão, ele prega desse jeito, facilidade. Sacrifício seu é mínimo, tem quase nada, só financeiro, né? Então ele pega uma porta estreita, um caminho espaçoso. Alguns deles até dizem, aceitou Jesus, basta, salvação é garantida. Esquecendo de citar o que o profeta de Deus cita sobre a porta estreita. Está aqui no versículo 14. Porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ela. Quem bate palma da glória a Deus. A salvação, o profeta de Deus, ele pega um versículo bíblico que diz lá que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O profeta de Deus, ele prega. Existe sim uma salvação. Tem como você ser salvo. Porém, é um sacrifício. Porém, a salvação, ele é algo que você tem que crucificar a sua própria vontade e fazer de Deus. O falso profeta, irmão, ele é cheio de lisonje. Ele se veste bonito e fala bonito também. É cheio dos acentos. Irmão Gladson, você sabia que você pode largar a sua esposa e casar com outra? Aí ele pega um versículo bíblico e diz, olha aqui, meu irmão, está falando que eu posso divorciar. E não mostra lá embaixo que diz, quem casar com a repudiada ou repudiado, comete adultério. Isso ele não mostra. Ele mostra por riba. Fala bonito, o pastor Eduardo fala tudo errado. Ele fala tudo arrastado, mas são as palavras que saem da minha boca, vêm do Senhor. O falso profeta, irmão, ele fala tão bonitinho, meu querido irmão, essa noite é a noite da tua vitória. Vamos vir com o irmão Isaí, né? Ele está trabalhando em casa, fico brincando com ele. Já viu a profecia do falso profeta, como é que é? Olha, meu servo, papai está falando contigo. Eu vi lá, viu? Eu colhi tua lágrima.
E dá uma berradinha, né? Mas, né? O falso profeta, irmão, ele é cheio de lisonja. Não tem repreensão, a não ser que ele descobre que você não está dizimando. Aí ele fala, salteia, pula, dá salto. Irmão, pula na parede, aponta o dedo, treme, cai para trás, arrebatado. Mexeu com o dinheiro, fica doido. Mas pecado para ele só é isso, não devolver o dízimo. O resto não tem nada. Então ele é cheio de lisonja, irmão. Ele tem um negócio de apontar o dedo e dizer, Deus é contigo. Um dia eu vi um irmão pregando que Deus era com um monte de gente, só o sangue do cordeiro. É igual uma pessoa que me disse que Deus era na vida do antigo presidente que passou. Não tem como, irmão. Terceiro casamento, liberando arma para os outros, e Deus está na vida dele? Não está. Um cidadão me disse assim, a primeira vez que uma pessoa ganha uma eleição e faz uma oração, tanto faz uma oração que ele fez como não, porque ele não é de Deus. Por que eu estou falando isso? A oração do crente é respondida pela sua fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, Deus vai responder a tua oração. Se você é infiel, a Bíblia diz que o pecado causa divisão entre o homem. Entre o homem e Deus há uma divisão. Então eu quero que você preste atenção e não se deixe levar por ventos de doutrina. Não se deixe levar por pastores que se dizem ser de Deus, mas por dentro são lobos devoradores. É isso que é. Eu trabalhei com um pastor nesse ministério uma época. Infelizmente, ele tinha um lado pendido por dinheiro. Se ele visse um rosto novo na igreja, era R$100 o voto. Você lembra dele? Se a pessoa fosse um empresário ou qualquer outra coisa, aí o voto ia subir uns R$300 a mais, né? E eu peguei um dia e disse para ele, irmão, quero te chamar aqui, vamos conversar. Vamos parar com esse negócio de estipular valor de voto. Fala o seguinte, aqui até os votos acabou, tem muito tempo que eu não faço voto, né? Mas quando nós fazíamos voto e vamos voltar a fazer de novo, o voto é o quê? Voluntário. Você vai fazer um voto, vamos fazer um voto para ajudar a igreja aqui, mas Deus colocou no meu coração tanto que eu vou ajudar. Pronto. É isso. Né? E esse cidadão não está no meio de nós hoje, a vida dele é uma derrota, espiritualmente falando, porque ele não concordou. Ele disse para um cidadão assim, que a igreja do pastor Eduardo nunca vai para frente porque ele é espiritual demais. Quer dizer que eu tinha que ser um pouquinho mais carnal, um pouquinho mais de bife. Um dia eu cheguei na casa desse cidadão, estava com a gente, já a coisa não andava bem, porque o negócio desse cidadão só gira em torno de dinheiro, só falava em dinheiro, já não estava dando certo, porque essa igreja foi revelada por Deus, e eu não gosto muito de estar falando de dinheiro, e às vezes até esqueço de pedir oferta, apesar que devolver o dízimo é bíblico. Estava ele e o outro lá. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, resolvi os problemas. Aí o Lopão, que estava com ele, vamos chamar de Lopão, pode, igreja? Ele veio berrando. Ele começou a falar que a igreja tem que ter culto de prosperidade. Aí eu dei um da roça. Ele não conhece, mesmo? Rapaz, me diga. E começou a colocar na minha cabeça que tinha que pedir dinheiro, na linguagem dele, tem que rapelar o povo. Rapelar o povo. Pastor, o que quer dizer isso? Arrancar cada centavo. Tem que passar a revelação de volta, vende sua moto. Mas não passa uma revelação, vamos unir todo mundo e vamos ajudar aquele irmão que está precisando ali. Ó. Não passa a revelação dessa forma. E ele começou a falar e eu comecei a ficar ouvindo assim. Mas tem que ser assim, a igreja tem que ter culto de prosperidade, tem que ter voto para a pessoa ganhar fazenda, carro. Ele queria introduzir na nossa igreja a teoria da prosperidade. Esquema ele, igreja. Quem trouxe para cá essa teoria? A igreja do Sal Grosso. Esparramou pelo Brasil, contaminou até a igreja que eu nasci na fé, mas aqui não. Pastor, o que o senhor disse para ele? Nada. Aí eu falei, vou embora. Quando eu entrei no carro, a minha esposa disse, meu bem, você não deu ouvido para aquele homem não. Eu falei, não, isso aí é um falso profeta. Deixei ele para lá. Mas fiquei matutando na minha mente. Uma hora a gente vai voltar esse assunto. Mais um outro momento, que eu senti Deus ficar calado. Um dia eu topei com os dois de novo. Aí vi os dois conversando, e estava falando de mim, apontava o dedo, tá lá os dois lobão. Vou lá agora é minha vez, Jesus, me usa. Aí eu aproximei dele,
e disse assim: ô irmão, pode ser o senhor tudo bem? O senhor pode me responder algumas perguntas? Eu falei: posso. O que quer dizer escrito? Não sabia. O que quer dizer fariseu? Não sabia. O que quer dizer publicano? Não sabia. Jornaleiro? Também não sabia. O irmão não sabe nada da Bíblia, não? Ele disse: uai, eu não sei o que é essas coisas, não. Aí comecei a explicar para ele que era tudo. Aí ele pegou, olhou para mim: ué, como é que você sabe dessas coisas? Eu leio Bíblia. Nunca fiz teologia na minha vida. Aí ele falou assim: mas quantos anos de crente você tem? Eu disse na época para ele: mas eu já tenho quase 30 anos de crente, eu não sei dessas coisas. Eu falei: agora você tocou num ponto correto, você não sabe dessas coisas, porque você é um pregador de prosperidade. E o pregador de prosperidade, ele não sabe de nada, porque Jesus, ele é da mente de quem é fiel. Falei: irmão, você falou um monte de baboseira para mim sobre prosperidade, você acha que você me contaminou? É a hora de eu te falar para você que você está errado. Se você não parar com essa teoria da prosperidade, o seu lugar é o inferno. Céu você não vai, porque você não conhece nada de Bíblia. Você não sabe nada. Se você soubesse, você ia saber que a Bíblia diz que aqueles que pegam somente as coisas materiais dessa terra, a Bíblia diz que são os mais miseráveis. Então o falso profeta, irmão, ele só quer saber de dinheiro. Só disso. Quando eu era criança, deu um escândalo na igreja do Sal Grosso, de alguns pastores que estavam vendendo lote no céu. Lote no céu. Foi um escândalo terrível, nunca me esqueci disso. Igreja do Sal Grosso, pastores vendem lote no céu. Era caro o lote lá, viu? Vamos valorizando, fizemos lote no céu lá. Eu quero a casa pronta mesmo. Um lote no céu vendendo. Não, tem de tudo o falso profeta. O falso profeta, ele inventa tudo. Não tem nada que ele, eu acho que não tem nada que eles nunca inventou. Como o caso daquele pastor, que disse que não existe revelação. E atacou as igrejas que tem revelação. Mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele disse: olha, Deus me deu uma revelação. Eu falei: o quê? Vou ouvir esse áudio. Vou mostrar o áudio para mim. O que é isso? É um boiadeiro? Quem entendeu diz amém. Ele falou que não existe revelação, mas recebeu uma revelação. Porque será que ele converteu? Será que ele vai largar de berrar? Vamos ouvir o que o boiadeiro queria falar. Aí o boiadeiro disse assim: Deus me revelou que a partir de hoje não é mais 10%, é 15%. Você entendeu o que eu falei no início da palavra? Esse pessoal, a cabeça deles gira em torno de dinheiro. Só querem saber de dinheiro e mais nada. A salvação, irmão, ela é tomada por esforço. Você não pode comprar um lote no céu. Você não pode barganhar com Deus de maneira nenhuma. Mas se você obedecer a doutrina de corpo, alma e espírito e andar na porta estreita, aí você vai receber a salvação. O que é a porta estreita, pastor? Você não entra lá com WhatsApp, com Facebook, com mentira, com jogos, com roupa mundana, com gírias. Você vai entrar lá, irmão, em santificação para com Deus. Aí você vai entrar. Não adianta. Um dia uma irmã falou para mim: pastor Eduardo, você sabia que no grande dia do Senhor, no dia do juízo, no dia do julgamento, haverá grandes surpresas? Muitos irmãos, pastores famosos não vão entrar. Eu disse: mas para mim não vai ter muita surpresa não. Porque é fácil reconhecer o falso profeta. Tem uns aí que está escrito que ele é falso profeta pela sua ação. Eu estava conversando com um irmão, onde nós nascemos na fé, um pastor meio que conhecido, não vou citar o nome, saiu do ministério. Aí eu disse para o irmão: rapaz, a igreja lucrou esse cidadão ter saído, só fala em dinheiro. Irmão, eu era novo convertido. Quando eu aceitei Jesus, eu passei muitos meses, até anos, desempregado. Aí minha chinela era havaiana, era um pé de um, pé do outro. Se fosse preta, a outra era branca. Se fosse branca, rosa não. Mas era duas cores. Rosa não dá não. Aí o que acontece? Quando eu ia cortar o cabelo, os irmãos pagavam para cortar o cabelo. Eu tinha 2 calças sociais. Uma eu estava usando, a outra estava no varal secando. E é assim que fazia. Aí eu, naquela luta, naquele negócio, eu me lembro que meu pai estava enfermo, minha mãe também, minha irmã grávida. E era uma luta. Mas eu ali, de vez em quando, fazer um serviço ali, outro lá. Aí um dia eu fui para a vigília. Chegou lá na vigília, o cidadão, acho que mais ou menos umas quase 2 da manhã, sobe no altar um lupão, começa a berrar, a uivar, e começa a dizer assim. Ele pegou o microfone
Que coisa linda. Acabei de receber uma revelação aqui. Deus me mostrou no seu bolso, tem 50 reais aí, ó. Traz pra cá, põe na sala. Vai o dinheiro, 50 conto. Você, 100 reais. Eu pensei, pronto, se botar pro meu dedo, deve ter 10. Eu vou botar o dedo pra mim, deve ter 10 centavos. Se quiser, eu pra ele. E começou a falar, olha, outra revelação aqui. Não tinha revelação de salvação, de arrependimento, não tinha. O falso profeta é um caba nojento, viu? Ele falou, olha, Deus me revelou aqui e vai descer agora o anjo da nota de 100 reais. Depois da revelação de 50 contos, hein? O anjo da nota de 100 reais acabou de descer. Quem tem 100 reais sai daqui na sala. O anjo está aqui. Aí começou as pessoas, né, trazer lá os 100 reais, que naquela época 100 reais fazia uma feira. O salário mínimo era 300 e poucos reais naquela época. O irmão, era muito dinheiro pra gente, não era? 100 reais, irmão. Estou falando de hoje. Talvez se fosse hoje era uns 800, sei lá. Hã? É. Ainda amaldiçoava, ó. O anjo tá vendo aí, ó. Tá vendo o dinheiro aí, ó. Se você não der, eu me lembro até hoje, ele falava assim, o ladrão vai te roubar. Irmão, falso profeta não perde tempo. Aí ele falou, olha, tá certo, aquela multidão, né? De repente o anjo da nota de 100 subiu. Agora é de 80. Eles gostavam também da nota de, o negócio do Salmo 91 reais, né? Mas essa aí é outra casa, a gente conta. E foi baixando. Aí o anjo da nota de 50 chegou. Quem tem 50 reais? O anjo da nota de 50 está aqui. Tu não trazer está amaldiçoado. Você, irmão, você tem, eu tenho certeza. Eu tenho mesmo. Eu chorando, jogava, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? De repente, baixou, agora é a nota de 30 reais e foi descendo. 10 reais, ele falou, 10 reais não tem anjo não, é só oferta, coloca aí. Não tem anjo com nota de 10 não. Não tem jeito. Mas quem tiver pode trazer aí. O anjo não vai estar aqui não, porque é coisa muito séria, isso é muito pouco. Irmão, nós estamos falando de pessoas que brincam com a fé dos outros. Nós estamos falando de pessoas que hoje, com a tecnologia, e a pessoa coloca toda a sua vida no Facebook, o falso profeta vai lá, vou estar na igreja tal. Aqui não, está repreendido. Ele vai lá e olha assim a vida do fulano de tal. Está vendendo um carro, a placa tal. E ele vai lá, irmão, e faz a revelação em cima daquilo. Deus me mostrou que está vendendo uma casa na rua tal. Coloca 500 reais que amanhã está vendida. Ele brinca com a fé das pessoas. Deus não revela para esse povo, não. Eles inventam história, irmão. A vida deles gira em torno de dinheiro. Mas a igreja de Cristo, ela é cristocêntrica. Cristo está no centro da igreja. Ele prega salvação, arrependimento. É isso que nós pregamos: arrependimento e salvação, doutrina. A doutrina de corpo, alma e espírito, a doutrina que leva à salvação, a doutrina que você tem que renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Quem bate palmas na glória a Deus? Glória a Jesus. É assim que funciona. Eu estava trabalhando num certo lugar, e lá é mais de 200 funcionários na época, não sei hoje, né? Era um fim de semana super lotado. E um senhorzinho rebelde, pipoqueiro. Quem conhece pipoqueiro lá? Você conhece o pipoqueiro lá? Sabe quem é? Aquele lá. Ele me chamou e começou a me fazer uma pergunta. Ô irmão, você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, não. Você conhece o Beltrano? E o fulano de tal? Não, eu já vi falar. Me responde uma coisa. Como você sendo um crente, um pastor, não conhece os outros pastores? Eu falei, eu não quero nem saber deles, eu quero saber de Jesus e quem é de Jesus. Aí começou a desafiar a doutrina. E nisso um gerentão que tinha lá passou. E era de uma igreja mundana terrível, que já foi de doutrina. Ele parou e falou, irmão, você está errado. Por que eu estou errado? Porque nós podemos de você sair casar quantas vezes puder. Eu falei, não, você está certo, só não pode ir para o céu. E começou o debate, irmão, foi mais
mais ou menos 1 hora de debate. Foi uma coisa linda. Todo mundo parou. O sócio lá do local parou e fez aquela roda. O funcionário parou de trabalhar e fez aquela roda. Os gerentes todos pararam de trabalhar e fizeram aquela roda. Irmão, eu contei lá, eu tinha mais de 100 pessoas nesse dia. E começamos a debater. E ele começou, esse gerente, esse pastor mundano, começou a falar que não precisa mais as mãos vestido, pode cortar o cabelo, pode usar calça, pode ir para a praia, banhar de sungão, pode fazer tudo, pode misturar com a política. Eu falei, pode, tá bom, pode. Comecei a ir nos versículos bíblicos. Ele disse, eu vou no que eu aprendi na teologia. Eu falei, eu vou pelo Espírito e pela Bíblia. E vamos lá, de repente, eu disse, você me responde as últimas perguntas, eu respondo. Eu digo uma coisa, vocês dessa igreja eram como nós, tinha doutrina como nós, é verdade ou não é? Nós aprendemos com vocês. Ele falou, é verdade. Agora me responde mais uma pergunta, quem mudou, vocês ou Deus? Ele parou, baixou a cabeça, encheu o olho de lágrimas, os olhos dele ficaram vermelhos, olhou bem para o meu olho, aquela multidão disse, Deus é imutável, irmão, Deus não muda. Nós no ministério tal mudamos, porque as igrejas foram liberando, foi surgindo muitas igrejas, nós fomos pegando nossos jovens, foi ficando vazio e resolvemos liberar a doutrina. Diga para mim, foi vocês que liberou a doutrina ou foi Deus? Foi nós, a culpa é nossa e você está certo e continua nessa caminhada, nessa fé. Glória a Deus. Então é assim, igreja. Falso profeta quer facilitar a tua vida na igreja e complicar você para entrar no céu. Se você parar para pensar, e para ver se você pensar, o pastor Duarte está mentindo, pesquisa quem era a Assembleia de Deus, pesquisa lá. E outras igrejas aí, pesquisa como é que era no início, irmão. Quase todas antigamente tinham sã doutrina. Quase todos os pastores pregavam a mesma coisa que eu estou pregando, com exceção de algumas coisas que são novidade hoje. Quando a televisão chegou, estava chegando, antes de chegar no Brasil, melhor dizendo, quantas pessoas da Assembleia de Deus viram um caixote com pessoa dentro e não sabiam o que era, e dizia, olha, eu pegava a oportunidade, pode perguntar os antigos. Olha, eu tinha uma revelação de um caixote cheio de gente. E esse caixote, Deus falava que quem pôs esse caixote lá dentro vai perder a salvação, dentro da casa vai perder a salvação. E ninguém sabia que caixote era esse. Com pessoa presa, logo surgiu a televisão. Quer saber de mais uma coisa? Um belo dia eu estava pregando a doutrina, um jovem, e um jovem me disse assim, pastor Eduardo, eu sou da igreja tal, minha igreja é muito antiga, a segunda igreja no Brasil, me prova que ela tinha doutrina. Aí eu comecei a pensar, de repente eu recebi uma revelação, olha, Deus me deu uma revelação aqui, eu não conheço sua igreja, não sei onde fica, não sei, mas Deus me deu uma revelação aqui. Na sua igreja tem um senhor, vou te falar como ele parece, assim, assim, assim. Eu falei, tem, fulano de tal. Pois é, Deus me revelou que você vai chegar nesse senhor e vai falar assim, olha, é verdade que a igreja aqui antigamente não tinha política, não tinha divórcio, as irmãs não cortavam o cabelo, não passavam batom. Esse senhor, ele vai encher o olho d'água, vai chorar e vai dizer, que saudade dessa época. Passou-se uns dias, ele chegou, se eu não me engano foi um domingo, um culto de domingo. Na terça-feira voltamos a trabalhar, nós trabalhávamos até domingo, e ele chegou lá me gritando, irmão, o que foi? Você sabe aquela revelação que você me passou do senhorzinho? Eu sei, eu fui até ele e falei, olha irmão, é verdade que a igreja tinha doutrina assim, assim, assim? E ele começou a chorar conforme Deus se revelou. E falou, que saudade dessa época. Como é que você sabia? Eu digo, rapaz, a Bíblia diz que Deus, ele revela o profundo e o escondido. Nunca vi esse senhor, não conheço a sua igreja, mas Deus me deu uma revelação para você crer que a doutrina sempre existiu, não é uma novidade, mas é uma doutrina que se acabou lá e ressurgiu aqui para a glória de Deus. Pode bater palmas. Então, minha irmã, a doutrina é essa. Não adianta você fugir. Não adianta você pensar, só a igreja do pastor Eduardo é mais certa. Não, Deus. Essa doutrina ela é antiga. Ela reapareceu nessa obra
para que haja salvação em nossas vidas. E o falso profeta, irmão, ele quer pregar a porta larga, facilidade para ir para o céu, vende até lote, né? Pede carro, pede isso, pede aquilo, mas saiba que a salvação, irmão, ela é tomada por esforço. Você tem que se esforçar, você tem que negar a tua vontade e fazer de Deus, para que assim haja salvação na tua vida. Vem bater palma na glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, não é, igreja? Um dia eu estava aqui na igreja, chegou mais um lopão. Estava aí na porta, o cidadão passou, me olhou. Ô pastor, tudo bem? Eu, meu querido. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Varão, tem uma revelação para te passar agora. Tu quê? Ele começou. Ah, irmão, diga aí o que é, né? Deus mandou você ir na concessionária, né? Se você não tem carro, eu tenho não. E Deus mandou você comprar um carro zero no nome da igreja. Zero. Não é usado não, vai. Tu crê? Tu crê? Tu crê? Aí, meu Deus do céu, se não tem. E Deus vai te falar que Ele paga. Papai paga. Meu Deus do céu, que se não tem. Irmão, quero passar aqui e eu quero ver esse carro aí. Papai mandou, obedeça. Papai vai pagar tudo. Não adianta você retrucar. É carro novo. E é vermelho o carro, viu? Vermelho. O sangue de Jesus é vermelho, o carro é vermelho também. Tu crê, meu querido? Deus ouviu tua lágrima. E dá uma berradinha. Meu Deus do céu. Ah, tá bom, irmão. Deus te abençoe. Aí foi-se embora, ficou olhando até que o lobão sumiu. Eu falei, ixi, vai embora berrando. É lobo, é bode, é tudo. Passou uns dias. Aí Deus me deu um carro. Você lembra daquele Corsinha? Passou alguns meses, né? Aí Deus me deu um Corsa usado, mas era um carro de Deus. Não fiquei devendo nada. E Deus me deu um carro. Aí eu estava aqui na frente admirando o carro. Olhava, nossa, para mim isso é um carro novo, 2008. Para mim tá zero. O irmão Beto falava, nossa, esse carro cheira novo, né? Tacava o narigão no carro assim. Nossa, Eduardo, parece novo, né? Aí eu com o Corsa aí de repente lá veio um bode. Ele olhou de longe. Nossa, meu querido. Cumpriu, não cumpriu? E eu fico olhando para a cara dele. O carro era vermelho, mas esse era prata. O Corsa era prata. Mas tá bom, né? O profeta enganou um pouquinho. Aí ele olhou assim, deu uma volta. Te falei para você que era um carro usado. Foi ou não foi, varão? Varão. Você sabe, né, varão? Eu olhei para a cara dele e falei, Jesus, o que eu faço? E Jesus me disse, fica caladinho, só ouve. Tá certo? Aí eu fiquei olhando e falei, Deus me falou que era um carro usado, prata, 4 portas, meu querido. Olha, meu querido, tá aí. Que pensa, depois eu vou dar uma voltinha. E saiu berrando. E fiquei olhando. Meu Deus, o falso profeta, ele não quer perder de jeito nenhum. Se eu falasse para ele assim, olha, o carro era novo e era vermelho, ele ia inventar uma do varão, você está enganado, varão. Ele ia falar com certeza, você não sabe, você não lembra. Eu lembro direitinho da revelação que Deus me deu. Não adianta, igreja. Esse povo é hipócrita. Esse povo, irmãos, eles são cegos. Ele acha que a sua vida é o seguinte, você tem que aceitar Jesus e ganhar na Mega Sena. Eles acham que se você tiver sem dinheiro, sem carro, eles acham que a sua vida é uma derrota. Como um dia que esse mesmo lobão que eu te falei da nota de 100 reais do anjo, né? Um dia eu fui para essa igreja, na vigília, ele tomou o altar do Senhor e disse, olha, preste atenção, Abraão era rico ou não era? Fui falando, Davi era rico ou não era? Fui falando, se você não tem dinheiro, Deus não é na tua vida. Eu fui para o banheiro chorar, não tinha dinheiro, 2 calças para ir para a igreja, os irmãos pagavam passagem pela vigília, né? E a chinela era uma cor, era de uma cor outra. Rosa não, tá? Não tem isso comigo não. Tá mais. Aqui não, rosa não. Se os irmãos gostam, tudo bem, né? E aí eu fui pro banheiro chorar, o irmão tomado por Deus foi lá.
botou a mão na minha cabeça e falou: meu servo, sou eu que estou falando. Não dê ouvido para esse filho do diabo. Não dê ouvido para ele, não sou eu que uso ele. E eu vou te falar para ti que você vai ter dias melhores no futuro. Eu vou te abençoar também nessa área, porque eu sou teu Deus. Aí eu alegrei meu coração. Mas olha o que eles fazem, se você não tiver dinheiro, Deus não é na sua vida. Tudo bem, irmão, Abraão tinha dinheiro, mas a luta que ele passou. Davi tinha dinheiro, mas a luta que Davi passou para chegar lá. Isso eles não contam. Então, irmão, dinheiro não é tudo nessa terra, não, tudo é Jesus. Jesus é que é tudo. O que nós precisamos é Jesus e garantir um lugar na Nova Jerusalém. O falso profeta, irmão, ele pode até falar bonito. O falso profeta pode até pular para o alto e passar a profecia da carne, mas ele não vai subir. Eu nunca me esqueci no dia que Deus me deu uma revelação que me disse: olha, eu odeio mais o falso profeta que o próprio Satanás. Eu disse: mas por que, Senhor? Porque eles estão levando muita gente para o inferno. Eu odeio eles. Então, irmão, para um pouquinho e pense. Será que não compensa passar uma lutinha ali, outra lá, mas ter Jesus? Compensa. Você está achado de doido, chamado de tanta coisa, atrasado, cafona. Você não tem um WhatsApp, irmãos? Eu estou deixando de mexer com a gráfica e toda vez que eu vou lá, o cidadão me pergunta do Zap. Eu não tenho. Pergunta: mas vocês gravem aonde? Eu tenho que estar o aplicativo. Não sei nem o que é isso. Eu nem explico mais nada. Um dia eu fui na escola, o professor exigiu o WhatsApp, eu disse que não tinha. Exigiu de alguém da minha casa, foi que ninguém tem. Ela perguntou por quê. Eu falei: não, isso aí só peça para destruir família, não use, ponto final. E acabou-se, não uso. Outra feita, irmão, fui chamado no colégio lá, por causa de uma calça. Se não me engano, era a Ana, né, esse dia. Eu não estava usando a calça do colégio, lá vai eu. Eu gosto demais desse trem. Eu me sinto tão honrado quando alguém vem tentar debater comigo Bíblia. Ainda mais se for professor estudado, né? O pastor Duarte tem pouco estudo, mas tem Jesus. Vamos lá. Aí eu fui falar com a diretora. Eu disse: por que sua filha não usa calça? Eu falei: porque nós da igreja não permitimos tal coisa. Porque você sabe, né? Que calça deixa de homem. Então não dá para usar. Mas o senhor sabia que nós temos uma ordem aqui da fulana de tal, responsável pelo estado de Goiás, assim, tal, que eu não lembro o nome da pessoa, e o senhor está respeitando uma ordem que veio lá de cima e passou para mim, eu tenho que passar para o senhor. Eu falei: tudo bem, mas tem uma coisinha que disse na Constituição Federal sobre vocês. Ela: o que é, senhor Eduardo? Vocês são Estado, vocês são laicos, vocês não podem intrometer em religião de ninguém. Eu não sou obrigado a me submeter a vocês, mas a lei diz que vocês têm que submeter a mim, porque por causa da minha religião, e vocês que é Estado não podem se submeter na minha religião, e ponto, final. Ela disse: sim, senhor, o senhor está correto, senhor Eduardo. O senhor está correto. Mas vamos ver como é que nós fazemos para resolver. Aí a irmã Ana conseguiu lá transformar a calça numa saia e ponto, acabou. Então, irmão, tem uma pessoa que me disse assim: pastor, a minha filha tem que usar calça lá, eu vou ficar preso. Que conversa é essa? E preso o quê? Preso é porque você é um rebelde. Isso sim, não existe isso. Não tem como. Nós temos aí membros com filhos na reserva indígena, e uma certa feita eles queriam que eles invocassem lá no ritual aos deuses que, como é que fala lá, os antepassados que morreram lá, um negócio lá, Deus dos índios lá. Eu disse para o cidadão, vai lá e disse que não, nossa religião não permite, ponto final, e acabou-se. Não tem esse negócio de ficar preso, não. Nós vivemos numa ditadura, não, igreja. Vivemos numa democracia. Então você tem um poder na sua mão por enquanto, que a lei te resguarda. O falso profeta quer te pôr medo, mas a verdade é que você tem poder de Deus, e a lei da terra ainda no Brasil te favorece. Me bate palma na glória a Deus. Mas cuidado, irmão. Falso profeta, ele vem vestido como se fosse uma ovelha. Ele vem todo bonitão, irmão, falando bonito. Todo ano é uma luta. Comecei a passar a luta de novo. Tem gente que não conversava comigo, eu já tinha mais de 15 anos. A irmã Adriana viu essa semana.
cidadão tinha uns 15 anos que não falava comigo. Eu não sei o que foi, mas eu acho que eu me converti, sei lá. Aí, quando foi essa semana, ele me chamou, me cumprimentou, perguntou onde é que eu estava morando aqui no Pontal Sul. Eu achei estranho, né? Mas cumprimentei, conversei. Quando eu ia entrando no carro, falou, ó, me candidatei. Aí eu fiquei, se candidatou a vereador. Onde é que estava a igreja? A igreja está lá no mesmo lugar. Aí de repente, quando eu entrei no carro lá dentro, agora eu estou na polícia conversando com você. Eu falei, pois é. Tem mais de 15 anos que falou comigo, vira a cara onde me vê. Agora resolveu ficar meu amigo, porque quer o voto meu e o voto da Zuveia. E participaram na glória a Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com esses tais que te prometem tanta coisa. Isso tudo é mentira. Eles prometem que Deus vai fazer isso, passa tanta revelação, tanta profecia, promete tanta coisa. Esse ano é o ano da bênção. Irmão, a partir do momento que vai se aproximando o reino do anticristo, vai ficar mais apertado para quem é crente de verdade. Está difícil, não está? Está complicado. Os demônios são liberados do inferno, irmão, vai ficando cada vez mais complicado ainda. O falso profeta, ele só prega facilidade, só prega bênção, só prega Deus é contigo. Você não vê ele repreender, a não ser que você não devolva o dízimo, como eu disse agorinha. Eu fiquei escandalizado com esse mesmo caba do Real. Ele abriu um ministério agora. Aí o irmão veio me falar, você sabe o fulano de tal? Eu falei, isso aí, eu lembro dele abrir um ministério ali. Você sabia com isso aí? Ele me falou que é verídico. Ele falou para mim, é verídico. O cidadão não foi para a igreja. Ele foi saber cadê o cidadão estava no velório enterrando, estava velando o pai. Irmão, vocês acreditam que ele foi lá cobrar o dízimo? Vocês acreditam nisso? Eu falei, irmão, como é que foi isso? Ele chegou lá e disse, ô irmão, seu pai morreu? Pois é. Deus te conforta, mas cadê o nosso compromisso aí? Nós temos lugar para pagar, cadê o compromisso? Irmão, vocês acreditam nisso? Dá para acreditar numa coisa dessa? É uma coisa assim que é difícil de acreditar, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça se desviou-se a muitos. Quem bate palma na glória de Deus. Olha, um dia eu estava aqui, um cidadão sumiu da igreja, estava convergando para lá. Aí nessa época eu tinha um corcel amarelo, apelidado de camarão amarelo. Era muito bom, eu levava ele e ele me levava. De vez em quando eu levava ele, empurrava ele, né? Mas era bom, né? Camarão. Um dia a irmã Adriana falou, bem, como é que você faz uma coisa dessa? Um dia eu fui na pizzaria, mas a família, na época podia comer pizza, né? E a jovem olhou para mim e disse, pastor, você tá com esse carrinho aí, que carro é esse? Eu disse, eu chamei de camarão amarelo. Ela começou a dar uma crise de rir. E ficou feio, cara, tentou segurar o riso aí, ficou parecendo aquelas palavras de pressão quando explode, né? Aí eu me preocupei com você demais. Falei, vamos rir um pouquinho, vamos investir o que tem, né? E aí o cidadão chegou aqui, olhou para o senhor, pastor. E o cidadão ainda era gago ainda. Aí, senhor, pastor. E eu olhei para ele. Ele disse, tudo bem? Ele olhou para o carro. Estou conversando ali com um pator ali. Eu disse, é? E o pator lá tem um carrão e uma casona. Eu falei, é? E você mora aí nesse barraco? E pator. E seu carro é um carro velho, que era o camarão amarelo, né? Eu olhei para um lado, olhei para ele, lá pega a doutrina. Ele falou, não, tem televisão, tudo, tem política, tem tudo. Eu falei, eu posso estar de carro velho, mas ainda estou com Jesus. A doutrina é essa e nunca vai mudar enquanto eu for vivo. E pronto, não adianta a pessoa querer te humilhar não, irmão. Você tem Jesus, às vezes você não tem muita coisa aqui na terra, mas no céu está garantido. A salvação está garantida. Eu quero que você repreenda esse mal da sua vida, do falso profeta tentar te enganar. Olha, irmãos, às vezes você passa aflição, luta, perseguição, você pergunta por quê? Irmão, aceitar Jesus e aceitar a doutrina de Jesus é mexer com o próprio inferno. O diabo não te deixa quieto, sabe por quê? Porque ele quer que você desista da sua salvação. Ele quer que você desista de ser um crente de doutrina. É por isso que às vezes apertou de um lado, apertou do outro. E ele vai, ele volta e continua te azucrinando, sabe por quê? Porque ele queria salvação.
Ele não tem direito de salvação mais, porque ele se levantou contra Deus, sabendo que ele não pode ser salvo. Ele quer roubar a nossa salvação. Ele quer tirar a doutrina de nosso coração. Então eu quero que você dobre a tua oração, dobre o teu jejum, ore pelos seus parentes que não se converteram ainda, para que eles notem que você é uma pessoa diferente. Quem bate palma, né, glória a Deus? Quem recebe essa palavra de Jesus? Eu aceito essa doutrina na minha vida. Bate palma, né, glória a Deus? As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há reino contra reino, nação contra nação, os pais contra os filhos, irmãos contra irmãos. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Somos bem-aventurados quando em lutas nós estamos. É nas tribulações que a Cristo mais oramos. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. As lutas vêm e passam, não desanimes não.